Esse aqui é um Corsa 1.0 na versão Joy, ano 2007. Ele pode ser básico, não tem ar nem direção, mas tem valentia de sobra. Digo isso porque esse exemplar aqui tem 250 mil quilômetros rodados e está em plena forma. A gente tem que lembrar, o Corsa é um carro de manutenção simples e barata. Mas, fora isso, o que será que mais esse carro oferece? Fique no vídeo até o final que eu te respondo essa pergunta. Para responder essa pergunta, vamos começar aqui pelo visual do carro. E particularmente, eu acho o Corsa um carro muito bonito e digo mais, ele envelheceu muito bem ao longo desses 20 anos. A gente tem que lembrar que ele foi lançado em 2002, ou seja, em 2024 fazem 22 anos. Pois é, como o tempo passa. Já que na dianteira a gente tem uma curiosidade. Você sabia que essa dianteira é exclusiva do modelo brasileiro? O Corsa europeu, que lá na Europa chama Opel, tinha uma dianteira um pouco diferente, mais simples. E aqui a Chevrolet deixou ele mais ao estilo nosso, com mais curvas, se é que podemos dizer assim. O farol do modelo já é bem refinado. Aqui a gente tem um farol com parábola dupla, que é bem melhor do que um farol com parábola simples. Por exemplo, o Celta, que era mais barato, tinha uma parábola só. Aqui a gente já tem uma parábola, seja para o farol baixo ou como para o farol alto, o que é um ponto positivo. Infelizmente a gente não conta aqui com o farol de neblina, que era presente nos Corsas mais caros. Um outro ponto positivo do Corsa é que ele tem uma dianteira bem curtinha. Isso faz o carro não raspar em lombadas e valetas por aí. E a gente sabe, o nosso Brasilzão não é para qualquer um. E um dos segredos para o Corsa ser um carro durável é a sua mecânica simples. Por exemplo, a sua eletrônica não tem nada demais. Como por exemplo, se a gente pegar aí o Peugeot, Citroën, que tinha um sistema de eletrônicas complexos, esses carros davam muito problemas. Aqui não, a gente tem um básico, o que faz o carro durar bastante tempo. Assim como o sistema de suspensão. Por exemplo, aqui atrás a gente tem um eixo de torção, que é o padrão da indústria. E aqui na frente, uma suspensão Mark Fisher. Mas uma coisa muito boa do Corsa é que ele tem subchassi aqui na dianteira, o que ajuda bastante no conforto a bordo, sem cobrar mais caro por isso. A motorização, por sua vez, também é bem simples, mas isso é um ponto positivo. Aqui debaixo do capô a gente encontra o motor 1.0 8 válvulas, aqui nessa época chamado de Flex Power, que é um motor que está presente desde o Corsinha lá de 94 e está presente até hoje no Chevrolet Spin. É um motor muito robusto que tem peças muito baratas. E muitos desses preços baixos são porque esses motores venderam pra caramba. E todos os mecânicos sabem mexer nesse carro. Mas por mais simples que ele seja, não significa que ele não sofreu atualizações ao longo dos anos. Aqui ele já conta aqui com coletor de plástico, ele já tem aqui acelerador eletrônico, que fazem o carro ter uma resposta muito boa. Uma outra coisa que impressiona são seus números. Ele conta com 79 cavalos no etanol e 77 na gasolina. Já seu torque máximo é de 9,38 kgfm no etanol e 9,8 na gasolina. Se a gente pegar só os números brutos, é um motor muito bom. Assim como o motor 1.4 também, que tem 105 cavalos. A Chevrolet consegue extrair água de pedra desses motores. E é muito engraçado ver que esse carro ele tem a primeira, a segunda e a terceira marcha muito curta, o que no trânsito dá uma boa agilidade. Mas isso a gente fala mais com o carro andando. Mas ele tem bons números de desempenho e o consumo também é bom para um carro 1.0 dessa época. Na cidade ele faz cerca de 7,5 e 8 com etanol. Já com gasolina ele chega a fazer até 10, 10,5. Já na estrada, com etanol ele faz uns 11 mais ou menos. E ele chega a fazer até 14 com gasolina. Tudo bem, você tem que pisar bastante para ter um bom desempenho na estrada, mas se você for de boa, ele é bem econômico. Já no quesito construção de carroceria e segurança, o Corsa está na média. O lado bom é que ele tem aqui vãos bem regulares entre painéis, que para um carro daquela época era um ponto positivo. Mas a gente não tem nem solda laser aqui atrás e muito menos airbags e ABS, coisas que virou lei somente em 2014. Essa versão básica aqui nem sonha em ter isso. Um Corsa com esses itens, somente a versão Premium com motor 1.8. Bom, mas tem uma coisa que eu gosto bastante desse Corsa, é que o vidro dele desce para melhorar aqui a entrada e batida de porta do carro. Ó, se você reparar aqui, o vidro desce. E ao fechar, ele sobe. Essas são as pequenas comodidades da GM que eu sinto falta hoje em dia. Já que a gente falou sobre a batidinha de porta, vamos ouvir novamente? Pelo menos ela é bem abafada e parece de carros mais caros. Chegamos aqui na traseira do Corsa. E é muito legal ver que ele seguia bem a tendência dos anos 2000, com a lanterna aqui nessa posição. Pode reparar, o Fiesta tinha uma lanterna aqui, a Meriva tinha uma lanterna aqui e o próprio Corsa. São modinhas de cada época. É igual hoje aqueles carros que tem a lanterna integrada. Daqui a pouco isso sai de moda.
Bom, já aproveitando que a gente está aqui, vamos falar sobre o porta-malas dele. Mas infelizmente, para abrir, é só aqui com a chave, igual faziam os maias e astecas. Mas daqui a gente perdoa porque é um carro antigo. O porta-malas, por sua vez, poderia ser maior. Aqui são apenas 260 litros. Hoje em dia, um hatch compacto está por volta dos 300 litros de capacidade. E mesmo na época, a gente tinha hatches aí com média de 280, como o Gol, o Sandero, que era bem maior. Mas, bora aqui para o acabamento, que também poderia ser melhor. Por exemplo, aqui falta um acabamento melhor. O carpete é de uma qualidade bem mais ou menos, mas o lado bom é que o step fica aqui de baixo. O step já é da mesma medida das outras rodas, o que é um ponto positivo. Você deve estar me perguntando sobre o tampão aqui do carro. Originalmente ele vem com tampão. Esse modelo aí que foi perdido ao longo dos anos. A gente tem que lembrar que é um carro de 15 anos de idade. Um outro ponto positivo aqui do Corsa é que ele rebate o banco de uma maneira muito fácil. Por exemplo, aqui ó, só você aperta essa alavanca e essa alavanca, que o banco rebate. Assim, infelizmente o banco não é bipartido, ou seja, você não consegue levar mais alguém ou tralhas ao mesmo tempo, ou é um ou é outro. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior do Chevrolet Corsa. E é muito legal ver como esse Corsa realmente é uma evolução do Corsinha de 94. Por exemplo, todos os comandos estão praticamente no mesmo lugares, claro que com atualizações. O painel em si tem uma cara dos anos 2000, mas ainda assim é bastante moderno. E a gente tem que lembrar que o Corsa ele era acima do Celta na época, e por isso que a qualidade dos plásticos são muito boas para um carro popular. Ó, o plástico ele tem uma boa textura e é um plástico de boa qualidade. Claro, já é um carro aí de 15 anos, aqui tem um trincadinho, mas normal para a idade. Ainda mais esse carro aqui que fica o dia inteiro no sol, dia e noite, ele não tem garagem coberta. O plástico eles têm diferentes texturas, a textura é bonita e o toque é bem agradável. A porta, por sua vez, tem um desenho bem bonito e uma qualidade muito boa também. Ó, plásticos de boa qualidade, mais ou menos. Mas aqui a gente já tem aqui os comandos para o som, a gente tem uma boa área de tecido, a porta tem um bom pegador e um bom porta-objetos. E por mais simples que ela seja, é bem melhor do que o do Celta. Não que isso seja um grande mérito, né? Mas ainda assim, ok. Um outro ponto positivo aqui do Corsa é sua visibilidade. Por exemplo, para frente a visão é muito boa, as colunas não são grossas e não atrapalham muito para o olhar de fora. Tudo bem que essa região aqui é um pouquinho larga, mas ainda assim melhor do que o Fox, que era um concorrente dele na época. Os retrovisores também têm um bom campo de visão, mas esse aqui é plano e aquele ali é convexo. Aqui lá tem uma visão muito melhor do que do motorista. E para trás, a visibilidade também é boa. O carro ele tem janelas amplas e isso ajuda bastante no dia a dia, principalmente em cruzamentos. Olha como a janela ampla facilita bastante isso. E para trás, a visão também é boa. Mas se tem uma coisa que deixa claro que esse carro aqui é um projeto de 20 anos atrás, é a sua posição de dirigir. E digo isso porque dirigindo, o volante é levemente deslocado para a esquerda. E, infelizmente o volante não regula nem altura nem profundidade, coisa que o Fox também, de novo, trazia na época. Ah, Rodrigo, mas se ele não regula o volante, ele vai regular o banco, certo? Não, errado. Esse carro também não tem ajuste de altura aqui do banco. Uma pena, sim, mas a gente tem que lembrar que essa é a versão básica desse carro. Vindo aqui no detalhe, aqui a gente tem os comandos da iluminação. Se você quiser ligar a luz de teto, é aqui, ó. Quando você puxa, ó, ele avisa com o farol ligado. Ali a gente tem a alavanca para abrir o capô. E aqui a gente tem um bom porta-objetos. Uma outra qualidade do Corsa é seu painel de instrumento. Isso porque os instrumentos têm uma ótima visibilidade e eles estão bem grandes. Vindo aqui no detalhe, a gente tem o marcador da temperatura, aqui o mostrador de RPM, aqui o velocímetro e aqui o marcador do combustível. Nessa telinha aqui a gente só tem a hora e o odômetro total. Observe que esse carro está com quase 250 mil quilômetros. Pois é, esse carro aqui com 250 mil quilômetros está muito bom. E a galera tem medo de comprar carros com 100 mil quilômetros. Gente, carro é dono. Esse carro aqui é bem cuidado, lógico, tem seus sinais do tempo, mas ó, carro que é cuidado dura para sempre. Mas Rodrigo, cadê o computador de bordo? Nesse carro a gente não tem. O Corsa, em algumas versões, tinha um mostrador aqui, que ficava nessa região aqui, que mostrava a hora, a temperatura e outras coisinhas. Mas ainda assim, não era um computador de bordo. Vindo aqui para o centro do painel, a gente tem o rádio, já com espaço para 2 DINs, o que é um lado positivo, porque você consegue colocar uma multimídia e modernizar bastante o carro. E mais para baixo que a gente tem os comandos do ar. Adivinha, esse carro, como é básico, não tem ar-condicionado. Mas ó, ele tem ar quente, que para um popular daquela época já era um diferencial. Vindo aqui no detalhe, aqui a gente escolhe a temperatura, velocidade do vento e para onde o vento vai. Pelo menos ele já tem também desembaçador do vidro traseiro. Mais para baixo que a gente tem um porta-objetos, um porta-moedinhas e uma tomada 12 volts. Já a alavanca de câmbio é uma boa surpresa, ela tem bons engates e são bem curtos. Aqui para dar ré
é igual no Corsinha antigo. Vindo aqui para o meio a gente tem uma espécie de relevo, que eu acho que não dá para colocar muita coisa aqui. Aqui o freio de mão, de bom tamanho, e ali mais 2 porta-objetos. Vindo aqui para o lado direito do painel, aqui a gente tem acesso ao porta-luvas. O porta-luvas ele tem um bom tamanho, não tem iluminação, mas já tem bastante cacareco aqui nele. Outra coisa bonita do Corsa é que a sua padronagem dos bancos, e o tecido parece que vai durar bastante. Os bancos são bons, eles são largos, oferecem um bom apoio aqui para a coxa, oferecem um bom apoio aqui para as costas. O apoio de cabeça é bem macio. A única coisa que ele fica devendo é em apoio lateral. Mas, gente, para um carro básico, era o padrão para a época. Bom, bora aqui para a parte superior do painel. O forro, ele é bem simples, mas até aqui ele tem alguns mimos bem legais. Como, por exemplo, aqui o parasol, onde ele tem lugar aqui para colocar documento e tem espelhinho com tampinha. Ali no passageiro, o parasol também tem lugar para colocar documento e também tem espelhinho com tampinha. Mas se os parassóis são chique no último, infelizmente a luz do teto é igual de um Fiat Uno. É o mais simples possível. Eu sei, é detalhe, mas como é um carro acima do Celta, merecia mais. Já aproveitando e falando em espaço, eu estou muito bem aqui na frente. Como o carro ele não tem aqui regulagem de altura, ele fica numa posição bem mediana, mas ainda assim, para a cabeça, me sobra mais de 5 dedos, que para um hatch compacto é um espaço muito bom. E uma outra coisa boa do Corsa é que ele tem aqui um bom espaço aqui para a lata lateral do carro. Muito melhor, mas muito melhor mesmo do que se a gente comparar com o Kwid 0 km. Outra coisa boa é que ele tem regulagem aqui do cinto de segurança. E se vocês não viram, agora estão vendo, a Aline está ali atrás. Bom, mas se na frente aqui o espaço é bom, bora ver lá atrás. Já que atrás o espaço é muito bom para um hatch compacto. A gente tem que lembrar que o Corsa ele já é um hatch crescidinho. Ele é bem maior do que o Celta, por exemplo. Vindo aqui no detalhe, ó, para minha cabeça me sobra uns 4 dedos mais ou menos. Lembrando que eu sou uma pessoa de 1,70 m de altura. Para frente me sobra 5, 6, quase uns 8 dedos, quase 2 palmos. Aqui para frente é uma pessoa do meu tamanho. Se for alguém maior lá na frente e maior aqui atrás, talvez as coisas apertem um pouquinho. Mas ainda assim, o espaço é bom. Ó, vindo aqui no detalhe, eu consigo colocar meus pés aqui debaixo do banco, o que é um ponto positivo. O túnel central aqui também é baixo. E outra coisa que ajuda é que o banco ele é bem fininho, o que também aumenta aqui a sensação de espaço. E uma outra coisa que faz esse carro ser mais espaçoso é que nessa época, começo dos anos 2000, a segurança já era uma preocupação, mas não era tão relevante como hoje. Então, hoje os carros têm mais latas, eles precisam deixar mais espaço aqui para absorver impacto. E o Corsa não tem tanta essa preocupação assim. Essa aqui é a minha visão como primeira pessoa aqui atrás. Observe que as janelas amplas fazem entrar bastante luz, o que é muito bom para o conforto a bordo. Uma outra coisa boa também é que você não fica com uma sensação de claustrofobia. Por exemplo, olha as janelas, elas estão mais ou menos na altura do meu ombro, o que também ajuda no dia a dia. A porta aqui atrás também tem uma ótima área de tecido, o pegador é muito bom. Aqui a manivela é um pouquinho pesada, mas o vidro até que abre bastante. Vindo aqui no detalhe, a gente não tem nenhum porta-trecos aqui do lado. Já falando de segurança, aqui atrás o cinto não tem uma boa regulagem, só aquela meia-lua assim, e o carro também fica devendo aqui apoio de cabeça para quem vai no meio e cinto de 3 pontos também. Os carros ficaram muito mais caros, mas a gente não pode negar que em segurança eles evoluíram muito. Bom, mas bora pro que interessa e vamos dirigir esse carro. Bom pessoal, estamos aqui então na cidade com Corsa para mostrar como é que é ele no dia a dia. E tem um ditado que existe para carro compacto que eu acho muito verdadeiro. É muito mais divertido você dirigir um carro lento de maneira rápida do que um carro rápido de maneira lenta. E aqui com o Corsa é exatamente isso. O Corsa ele tem as 3 primeiras marchas muito curtas, justamente para dar agilidade aqui a ele. Então, ó, eu tô a 30 por hora, eu já estou em 3ª marcha, coisa que seria impensável num carro de motorização maior. Então, por exemplo, para a cidade, se você precisa de uma aceleração rápida, ó, o carro ele responde bem, ó, e gira gostoso. Então é bem divertido dirigir ele aqui na cidade, ó. Cheguei a 50. No dia a dia, no trânsito, isso ajuda muito mesmo. Só que isso tem os seus contras. Por exemplo, o carro, por mais que tenha um bom isolamento acústico, como ele não tem ar-condicionado, você é obrigado a dirigir com a janela aqui, e isso faz o ruído lá de fora entrar bastante na cabine. Então o ruído do motor entra aqui dentro de maneira bem fácil. Mas ok, um carro popular. Uma outra coisa boa dele
é a suspensão. Ó, aqui as ruas estão horríveis, cheio de buracos. E ele passa como se não houvesse amanhã. Então, se você está pensando em comprar um Corsa ou um Celta, onde que são as diferenças entre eles? Principalmente na suspensão. O Corsa ele vai ser muito mais amigável no dia a dia, a você ter um conforto maior, um ruído interno menor, por mais que as janelas sempre estão abertas. Por outro lado, para você andar bem com ele, o consumo vai diminuir um pouquinho. E na estrada, onde você realmente precisa de força, vai faltar força principalmente em ultrapassagens e com carro cheio. Aqui, com carro vazio, só 2 pessoas a bordo, e na cidade, o carro ele tem um desempenho bom, mas na estrada a coisa muda de figura. E aí eu te faço até uma pergunta: você está procurando um carro para comprar, você vai pegar bastante estrada? Qual que é o preço que você está buscando no carro? Você consegue pegar um carrinho um pouco mais caro? Se você puder pegar um carro mais novo e mais caro, eu pegaria um Corsa 1.4, porque ele tem todas as vantagens desse modelo aqui, com o bônus de andar mais e o consumo ser praticamente a mesma coisa, mas isso vai custar mais caro. Além disso, se você pegar um Corsa mais novo, geralmente ele já tem alguns itens de conforto a mais, seja aí uma direção hidráulica, seja aí um ar-condicionado, que também ajuda bastante no dia a dia. Tá bom, Rodrigo, mas vale a pena comprar um carro como esse? Ó, a pergunta tem que ser direcionada para você. O que você está procurando num carro? Se você está procurando um carro barato para manter, não se importa dessa ausência de itens de série, sim, esse carro pode ser uma excelente opção. Ele é barato, ele tem manutenção fácil, não quebra fácil e é um carro divertido. Mas, se você já busca um conforto a mais, quer pelo menos um ar-condicionado, eu iria um Corsa 1.4. Se não um Corsa, um outro modelo aí, um Palio, etc. Vai muito mais do que você procura nele. Se você não se importa nesses poucos itens de série, vai nele que é sucesso.